A gente vai concordar aqui que um bom professor de canto é aquele que consegue dar o exercício correto para o aluno, porque isso gera uma transformação. Em outras palavras, se a gente fosse separar o joio do trigo, né, os professores excelentes, os professores medianos, a gente pode dizer que esses primeiros aqui, eles dão para o aluno não necessariamente aquilo que ele quer no momento, mas aquilo que ele precisa. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre exercício vocal. Eu sou Daisy Schultz, professora de professores de canto, e nesse canal você encontra tudo sobre ciência e pedagogia vocal. Escolher o exercício vocal não é uma tarefa fácil, e a gente tem que pensar em muitas coisas, desenvolver muitas habilidades. E nesse vídeo eu quero te falar sobre duas coisas que são muito importantes na hora da gente definir o exercício. A gente pode pensar esse exercício pela finalidade em relação à estética do repertório. Eu já falei no outro vídeo para vocês sobre essa ideia de sotaque, como cada gênero musical tem as suas peculiaridades. Eu sei que o cantor de rock vai ter lá uma voz muito aguda, beltada, muito firme, vai ter um som com vibratos bem grandes, bem distantes, vai ter distorção vocal e mais um monte de outras coisas. Para esse aluno desenvolver essas peculiaridades dentro do gênero musical, ele precisa ser aquele aluno diamante lapidado. Tudo está funcionando perfeito, parte respiratória, registro vocal, a parte de filtro não tem tensões, etc, etc. Então a gente começa a desenvolver essas coisinhas para dar aquele upgrade na voz. Maravilha, essa é uma forma de trabalhar, de pensar o exercício vocal. E normalmente isso está associado com a ideia do que o aluno quer. Porque ele vem pra gente falando, eu quero fazer distorção vocal, eu quero fazer belting, eu quero fazer isso, isso, aquilo. Ótimo. Só que às vezes o nosso aluno, às vezes não, né? Na maioria das vezes, o nosso aluno, ele não é esse diamante lapidado. Ele é um diamante todo, né, disforme, todo bagunçado, e a gente tem que ir aparando ali para ele ganhar forma. Nesse caso, que o nosso aluno ele não está sendo completamente equilibrado nos seus ajustes vocais, a gente precisa resolver um monte de problema antes de pensar na finalidade estética do repertório. E é aí que a gente vai pensar no segundo ponto para definir o exercício vocal, que a gente vai pensar na fisiologia. Fisiologia é o estudo das funções do nosso corpo. Por exemplo, lá dentro da prega vocal a gente tem um movimento de abrir e fechar a prega vocal. A abdução, a adução. Isso daqui é uma função que a gente desempenha. E essa função acontece pela ação de vários músculos. Olho na tela. Aqui a gente tem um músculo popularmente conhecido como CAP, é o cricoaritenoide posterior, e quando esse cara contrai, ele desempenha a função de abrir a prega vocal, a abdução. E a gente tem outros músculos que vão fazer a função antagônica, a função oposta. Por exemplo, a gente tem aqui o CAL, o cricoaritenoide lateral, a gente tem os interaritenoides, a gente tem os tireoaritenoides, né? O interno e o externo, enfim, um músculo com dois feixes. E esses caras aqui vão ter a função de fechar a prega vocal, de aduzir a prega vocal. E quando a gente tem esse conhecimento da fisiologia, da função que o corpo desempenha, a gente consegue olhar para o nosso aluno ou ouvir o nosso aluno e entender padrões. Essa é a mágica do negócio. Quando a gente entende o padrão, porque a gente consegue observar no nosso aluno aquilo que não está de acordo. A gente pensa, a voz deveria funcionar dessa forma. Quando vai para o agudo, deveria acontecer isso. Mas não está acontecendo isso. Por isso que está dando ruim. Existe um caminho que a gente deve seguir. Porque pensa comigo, gente. Fisiologia, função do corpo. Embora cada indivíduo seja único, a função que o nosso corpo desempenha é igual. Todo o corpo vai ter movimento de abdução e adução. Todo o corpo vai ter um diafragma que contrai na hora da inspiração. Isso é universal. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente está munido de informação que vai resolver, de fato, o problema do nosso aluno. Vamos trazer exemplos aqui. Vamos imaginar que o aluno quer cantar Highway to Hell. E ele tá assim, ó. Highway to Hell. Highway to Hell. Eu escuto isso daqui e penso, bom, qual que é a sonoridade que ele está buscando? Ele está buscando uma sonoridade de rock pauleira.
Eu não vou pensar na finalidade estética assim puramente, eu não vou desenvolver uma distorção vocal nesse cara nesse momento. Eu não vou pensar nesse upgrade. Eu vou pensar em resolver uma função que não tá legal. Qual função que tá débil aqui? A adução, porque eu tô ouvindo muito escape de ar. E deveria soar highway to hell. Então, nesse caso, pensando lá na fisiologia, o que eu tenho que ativar? Esses músculos que vão aduzir, que vão fechar a minha prega vocal. Como é que eu faço isso? Tem várias opções. Eu posso fazer um vocal fry? Posso fazer uma sensação de fala interrompida? Posso. Enfim, eu tenho várias opções aqui dentro, tá? Ó, meu chá. E aí, quando eu penso nessa função, eu consigo não só entender o padrão, mas também pensar no exercício que eu vou propor em cima disso. Vamos trazer um outro exemplo aqui oposto agora. Embora eu esteja falando de adução e abdução aqui, gente, isso aqui se aplica a qualquer outra função do corpo, tá? Só peguei uma para ilustrar. Pois bem, vamos pensar agora o caso oposto. A pessoa, ela é cantora de pop e ela tem uma voz espremida, muito fechada. Quase no afino, extremamente apertado, não vai funcionar isso daqui. Eu entendo que o padrão que ela está usando é de muito fechamento. Eu penso, eu preciso ativar um músculo, CAP, que vai abrir essa prega vocal, diminuir essa força de adução. Então eu vou para exercícios que vão resolver esse problema. Sniff, espaguete, sei lá, simplesmente inspira profundo e canta na sequência, algo que abra a minha prega vocal. E esse é o pensamento através da fisiologia que a gente desenvolve como prof de canto. Lembrando que eu tô falando aqui da fisiologia de uma função muito específica, mas se a gente for abrir o leque e começar a pensar na acústica, por exemplo, o negócio fica muito mais complexo, muito mais divertido. Espero que você tenha gostado dessa aula, pense sobre isso, me conta aqui nos comentários as suas dúvidas, me conta se você tá curtindo essas aulas aqui e a gente se vê numa próxima. Vou indo nessa. Tchau!